No silêncio das colinas da Catalunha, Espanha, nasceu um homem destinado a incendiar o mundo, não com fogo destrutivo, mas com as chamas purificadoras do amor de Deus. Seu nome, Antônio Maria Claret. O missionário que não conheceu descanso, o bispo que enfrentou perseguições, o santo que carregou o fogo do Espírito no coração e o espalhou até os confins da terra. Claret nasceu em 1807 em Salent, uma pequena vila marcada pela fé simples e pelo trabalho duro. Desde cedo, sentiu um chamado interior, algo que o inquietava profundamente. Enquanto seus amigos sonhavam com glórias mundanas, ele buscava compreender o mistério da cruz e a força invisível que move o mundo, o amor divino. Mas antes de vestir o hábito, ele conheceu o ferro, o fogo e o suor das fábricas de tecelagem. Foi tecelão como seu pai, e nas noites longas, entre ruídos de máquinas e orações silenciosas, aprendeu o valor do sacrifício. Certo dia, uma tempestade quase o levou à morte. E foi nesse momento, diante do abismo, que ele compreendeu que sua vida não lhe pertencia. Abandonou tudo, o ofício, os bens, o conforto, para seguir o chamado que ecoava dentro dele. Vai e anuncia o reino de Deus. Ingressou no seminário e logo foi ordenado sacerdote. Mas sua vocação não seria de clausura, seria de estrada. Claret percorreu aldeias, povoados e cidades da Espanha, pregando com um fervor que incendiava corações. Chamavam-no de o missionário incansável. Ele pregava todos os dias, muitas vezes 5 ou 6 sermões seguidos, e mesmo exausto, nunca deixava de ouvir confissões, de visitar os doentes, de consolar os pobres. Seu olhar parecia atravessar a alma. Sua voz, firme e serena, não falava de teorias, mas de experiência. Dizia que um cristão sem amor é uma lâmpada sem fogo, e essa frase se tornaria o resumo de toda a sua vida. Mas nem todos suportavam o brilho de sua fé. Os poderosos o odiavam, os corruptos o temiam, e os inimigos da igreja o perseguiam. Em uma de suas missões, tentaram matá-lo. A lâmina cortou o ar, mas a mão divina o protegeu. Claret sobreviveu e disse apenas: "Não tenho medo, o meu sangue está pronto para ser derramado pelo Evangelho." A Espanha do século XIX era um país em crise, política, moral e espiritual, e Deus o chamou para uma obra ainda maior. Em 1849, junto de 5 sacerdotes, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Eram homens consagrados à missão, movidos por um único desejo: fazer com que Maria fosse conhecida, amada e servida em toda parte. Era o nascimento de uma chama que atravessaria séculos, uma família missionária destinada a evangelizar o mundo. Logo depois, Claret foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba. A missão o levaria a terras distantes, onde o sofrimento humano era profundo e a fé quase extinta. Em meio a doenças tropicais, pobreza e escravidão, ele restaurou igrejas, fundou escolas, seminários e hospitais. Pregou contra o racismo, defendeu os oprimidos e levou esperança onde só havia desespero. Certa vez, ao ser insultado publicamente, respondeu com serenidade: "Quando me ofendem, lembro-me de Jesus diante dos que o crucificaram." Por suas ações, muitos o chamaram de santo ainda em vida, mas a santidade tem um preço, e Claret o pagou caro. Após retornar à Espanha, tornou-se confessor da rainha Isabel II, cargo que o colocaria em meio a intrigas políticas e ódios mortais. Os que desejavam destruir a igreja o difamaram, o perseguiram e o forçaram ao exílio. Mas Claret nunca revidou, apenas dizia: "Se me perseguem, bendigo a Deus. Se me insultam, oro por eles. Se me ferem, ofereço em reparação pelos pecadores." Mesmo doente e exilado na França, ele continuou escrevendo, pregando e fundando obras. Sua pena tornou-se uma espada espiritual. Livros, sermões e orações que tocavam milhares de almas. Era o corpo que se apagava, mas o espírito ardia ainda mais forte. E quando a morte se aproximou em 1870 em Fontfroide, suas últimas palavras ecoaram como um testamento: "Amo o Senhor com todo o meu coração. E se pudesse, pregaria ainda mais." O fogo se calou, mas não se extinguiu. Hoje, os missionários claretianos continuam sua obra em todos os continentes, levando fé, cultura e justiça aos lugares esquecidos do mundo. Santo Antônio Maria Claret foi canonizado em 1950, e sua vida é o lembrete vivo de que o verdadeiro discípulo de Cristo não busca aplausos, mas almas, não acumula riquezas, mas testemunhos, e não teme a cruz,
porque nela encontra o sentido de tudo. Se você se inspira com histórias de fé e coragem como esta, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Ele dizia: um homem inflamado no amor de Deus é capaz de incendiar 1000 outros. E assim foi. Por onde passou, deixou rastros de luz. Em suas mãos, a palavra se tornava fogo, e esse fogo ainda hoje aquece os corações daqueles que o invocam. Nos tempos sombrios da dúvida e da frieza espiritual, Claret ressurge como uma tocha acesa, lembrando que a fé não é adorno, é combate, e que o amor verdadeiro não é emoção, é missão. Seu legado é o de um guerreiro espiritual, um homem que enfrentou reis e multidões, não com armas, mas com o rosário nas mãos e o evangelho no coração. Santo Antônio Maria Claret é o símbolo da resistência da luz. Um eco de esperança para os que caminham na noite da fé. Um convite à coragem, à entrega, à santidade. Hoje, diante da escuridão do mundo, suas palavras ainda soam como um chamado. Reavivai o fogo que Deus acendeu em vossos corações, porque os santos nunca morrem, eles apenas mudam de forma e continuam a iluminar os caminhos dos que buscam o céu. Se a vida de Santo Antônio Maria Claret tocou seu coração, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Obrigado por assistir.